Consagração à Santíssima Virgem Maria, pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Nono dia dos exercícios espirituais. O fogo prova o ferro e a tentação prova o justo. Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 13. Muitas vezes ignoramos o nosso poder, mas a tentação descobre o que somos. Devemos, porém, vigiar principalmente no princípio da tentação. Mais facilmente se vence o inimigo quando não consentimos que entre pelas portas da nossa alma, mas logo que bate a elas lhe saímos ao encontro. Por isso, o poeta Ovídio afirmou: resiste ao princípio, porque se o mal chega a criar raízes, tarde se cura. Porque primeiramente se oferece à alma um simples pensamento, depois a importuna imaginação, logo a deleitação, daí a nada um movimento torpe e finalmente o consentimento. Assim, pouco a pouco, entra de todo o malvado inimigo, porque se lhe não resistiu no princípio. E quanto mais tempo alguém se descuidar em lhe fazer existência, tanto se faz cada dia mais fraco e o inimigo contra ele mais poderoso. Alguns padecem graves tentações nos dias iniciais da sua conversão, outros no fim e muitos quase por toda a vida. Alguns são tentados brandamente, consoante permissão da providência divina, que pondera o estado e o merecimento dos homens e tudo o ordena para a salvação dos seus escolhidos. Não devemos desesperar quando somos tentados. Antes, com maior fervor, pedir a Deus que seja servido nos ajudar em nossa tribulação, o que infalivelmente se confirma com o dito de São Paulo, em Coríntios 10, 13. Fará que tiremos da mesma tentação tal alento que a possamos levar com paciência. Humilhemos, pois, as nossas almas debaixo da mão de Deus em toda a tentação e tribulação, porque Deus há de salvar e engrandecer os humildes de espírito. Nas tentações se vê quanto cada um tem aproveitado. Nelas está o maior merecimento e por elas se conhece melhor a virtude. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando a meditar sobre a realidade das tentações, podemos considerar que não sempre é fácil compreender se elas são fruto da nossa falta de disciplina, ou da concupiscência, ou do demônio. Segundo as palavras do livro Imitação de Cristo, em primeiro lugar devemos saber discernir a tentação do pecado. De facto, há muitas pessoas que pensam que cada tentação é pecado e ficam sempre com grande angústia de coração. Mas seria suficiente considerar que Jesus também foi tentado, mas nunca pecou, para compreender que a tentação não é pecado. O pecado inicia somente quando está envolvida a vontade, ou seja, quando há o consentimento. Disse o poeta Ovídio: resiste no princípio, porque se o mal chega a criar raízes, tarde se cura. De fato, como explica o autor do livro Imitação de Cristo, primeiramente se oferece à alma um simples pensamento, depois a importuna imaginação, logo a deleitação, daí a nada o movimento torpe e finalmente o consentimento. Então, somente com este último passo, o pecado é consumido. Mas compreendemos bem que a falta de vigilância leva certamente ao pecado. É somente questão de tempo, é questão de fazer alguns passos para chegar lá. Como as vitórias sobre as tentações rendem-nos cada vez mais fortes e prontos, assim as quedas rendem-nos cada vez mais fracos. É por isso que é muito importante não se habituar a viver no pecado a si mesmos,
dizendo a si mesmos: não vale a pena confessar-me porque vou cair novamente. Este pensamento é a alegria do demônio. A confissão é muito importante, porque serve também a fortalecer a alma e, em primeiro lugar, para encontrar a misericórdia de Deus, para o perdão dos pecados, mas também para fortalecer a alma, a praticar a humildade e a renovar os bons propósitos, coisas todas das quais Satanás tenta de nos afastar. Talvez pareça que algumas tentações abandonam-nos. Cuidado, porque o demônio é astuto e não se cansa de procurar, de puxar-nos para o pecado. Se talvez pareça que se afastou, é apenas porque está na espera da ocasião propícia para nos tentar. Deus também, que limita sempre a ação de Satanás, talvez permite novamente a esse malvado de voltar a tentar-nos para nos permitir de progredir na nossa purificação e santificação. Todos conhecemos a história de Jó, que está na Sagrada Escritura. Nesse livro temos o testemunho de como Deus tem cuidado das almas que confiam nele, protege-as, de como Deus limita a ação de Satanás ao ponto que Satanás tem que pedir a permissão a Deus para poder tentar uma alma fiel. O testemunho também de como a alma que fica fiel na tentação encontra abundante proveito depois da luta. Em verdade, não é difícil compreender que, se não tivéssemos tentações, como poderíamos testemunhar a inclinação do nosso coração? Como poderíamos testemunhar a nossa fidelidade? Os anjos foram tentados. Adão e Eva foram tentados. Jesus e Nossa Senhora foram tentados. Não pela concupiscência, mas pelo demônio sim. Os santos foram tentados. Certamente nós não seremos poupados das tentações, mas com as tentações devemos, nós também, ganhar os merecimentos para participar da vitória eterna do paraíso. Dizia Santa Teresa d'Ávila que ninguém vai no paraíso com o coche. Para terminar, queremos lembrar que o pecado não é somente nas más ações, mas também nas omissões fruto da vergonha, do medo e da preguiça, que não nos permitem de fazer o bem e que também são consequências das tentações. É outra área na qual o demônio ganha muito. A vergonha, o medo e a preguiça, quando nos obstaculam de fazer o bem, são, sem dúvida, tentações de Satanás. É assim que o nosso inimigo consegue a nos afastar da oração, de participar da Santa Missa, de fazer as confissões, de pedir perdão e de fazer qualquer outra boa ação. Então procuramos sempre de agradar a Deus, a Nossa Senhora, ao nosso anjo da guarda. Quanto mais crescerá o nosso amor para eles, tanto mais teremos força contra as tentações e progrediremos na nossa caminhada para o paraíso. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Orações iniciais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veni, Creator Spiritus. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós sois feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor,
Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória a Deus Pai e ao Deus Filho que ressuscitou entre os mortos e ao Espírito Consolador, pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maristela, salve estrela do mar, Mãe fecunda de Deus, ficando sempre virgem, feliz porta do céu. Voz de que Gabriel ouviste aquele Ave, estabelecei-nos na paz, mudando o nome de Eva, rompei as cadeias dos cativos, iluminai os cegos, expulsai os nossos males, pedi por nós todos os bens. Mostrai-vos nossa Mãe, receba por vós as nossas preces, aquele que por nós nasceu e quis ser vosso. Virgem singular, doce entre todas, livres das nossas culpas, torna-nos doces e castos. Dá-nos uma vida pura, prepara-nos caminho seguro, para que, vendo Jesus, eternamente nos alegremos. Louvor seja dado a Deus Pai, honra ao grande Cristo e ao Espírito Santo, aos três a mesma honra. Amém. Magnificat. A minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos finalizar a nossa oração. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, salvai-nos, salvai Portugal e ao mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.